Ô, Musa, E aí, Algimar, tudo bem? tudo jóia? Bem-vindos aí à nossa primeira live com o nosso parceiro, o grande Bruno Musa. Para quem não conhece o Musa, eu vou fazer uma breve introdução. O Musa é um assessor de investimentos da do escritório chama Aco Investimentos. E ele tem um hobby ou uma paixão muito interessante por educação financeira. Ele faz um trabalho super legal de educar jovens, de educar universitários, de educar investidores de várias idades diferentes, levando a educação financeira para eles, dicas sobre investimentos. Eu vou falar só um pouquinho, mas seria bacana você explicar um pouco do seu trabalho, né? Eu sei que o Bruno hoje ele participa, ele é um dos professores, um dos mentores de uma escola de negócios que chama Link SB, se eu não me engano. Ele também participa de algumas pautas na Band TV, participando de entrevistas e falando do noticiário econômico. Ele também recentemente, acabou de me falar isso, ele está participando de um café da manhã ao vivo com o pessoal da Traders Club, levando opinião sobre o mercado financeiro. E, além de tudo, ele tem uma longa história no mercado financeiro como profissional. E eu queria queria primeiramente, Bruno, te parabenizar pelo trabalho que você faz. É muito bom a gente ver pessoas que têm essa ambição e essa missão de levar esse conhecimento para pessoas que não teriam acesso de outra maneira. E te dar a oportunidade de você se apresentar e contar um pouquinho melhor o que te motiva a fazer isso. Bom, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Prazer realmente estar com você, a gente começando a desenvolver esse trabalho, né, Algimar? Acho que tem um campo imenso pela frente junto, num país que a educação financeira é muito pouco difundida. Então, como você falou, eu tenho, já até perdi as contas, desde 2007, são 14 anos nesse mercado, eu atuei alguns anos fora do Brasil. Tenho mais especificamente 6 anos fora do Brasil. Então, onde eu tive a oportunidade de conhecer, foram mais de 25 países, conhecer como funciona o mundo de assessoria de investimentos, como funciona lidar com o capital de clientes em países onde os juros são baixos ou muitas vezes negativos, como é que a gente vive, assim, como é que a gente investe, o que isso afeta o nosso dia a dia. Né? Então, assim, foi um super desafio, mas uma super escola também. Então, para mim, é muito legal poder chegar hoje nesse ponto aqui e você me convidar para isso, eu poder contribuir com esses vídeos, porque lá atrás, ou até hoje, né, a gente passa eternamente por processo de aprendizado e poder compartilhar um pouco disso é muito legal. Então, a parte da minha atuação na Aquavero, como assessor, como sócio da empresa mesmo, eu tenho alguns projetos de educação financeira que eu faço voluntariamente em comunidades carentes aqui de São Paulo, outros que eu faço com um negócio dentro de escolas mesmo. O objetivo é você botar, de novo, uma familiaridade maior com o dinheiro para a geração atual e para as gerações futuras, né? Porque uma grande surpresa minha quando a gente começou a falar sobre educação financeira com crianças ou adolescentes era que muitas vezes os pais, mesmo tendo uma condição financeira maior ou menor, não sabiam sobre educação financeira. Então, quando a gente desenha algo para os filhos, para gerações que vêm pela frente, a gente se depara com um problema que, como nós não estudamos isso no colégio, a geração atual que hoje está no mercado de trabalho são poucos que conhecem. Né? O brasileiro hoje, 7 em cada 10 brasileiros, ele não sabe dizer quanto ganha e quanto gasta por mês. Mais de 80% dos brasileiros é endividado. Muitas das empresas que morrem no começo da sua vida, até o primeiro ano, não é porque o produto ou o serviço é ruim, mas sim porque ela tem uma gestão que muitas vezes não traz familiaridade com a parte financeira. Então, o objetivo é tentar colocar num português claro que cada vez mais as pessoas aprendam, gostem e passem a vivenciar mais o mundo financeiro. Porque, para finalizar, Gilmar, independente da área de atuação das pessoas, médico, advogado, jogador de futebol, atleta, no que quer que seja, vai ganhar dinheiro e precisa aprender a lidar com isso. Ou precisa aprender a lidar com isso para conseguir juntar dinheiro. Né? Então, acho que o grande objetivo disso tudo é isso, a gente ter uma geração mais empreendedora e mais conhecedora do mundo financeiro lá na frente. Ótimo, ótimo.
Eu acho que a ambição que você falou e até a motivação que você tem, acho que até como pessoa, independente do seu trabalho como profissional, é muito parecida com a motivação que a gente teve aqui dentro também, né? E o motivo do nosso ponto de encontro. Para quem não conhece o trabalho da Open, a Open desenvolveu, está desenvolvendo um portal de educação financeira gratuito, com vídeos, levando sempre esse formato de informação palatável, com uma linguagem muito informal, com o mínimo de economias. E o Moza, ele entrou em uma dessas jornadas essa semana, ele está com uma trilha falando de economia. Então, a gente separou alguns temas que a gente pensou em conjunto. Ele está falando um pouco da história da economia, como que a história da economia surgiu, desde a antiguidade até agora. Ele também fala de alguns temas mais atuais. Então, alguns conceitos econômicos, né? Para quem não sabe o que é o PIB, o que significa atividade econômica, o que significa a Selic, como funciona o Banco Central nos Estados Unidos, ou o Fed. Então, ele leva essa informação de uma maneira muito fácil para quem nunca teve contato, para realmente atacar esse problema de uma maneira diferente, né? Eu acho que o principal desafio que o Brasil tem, a gente como promotores dessa informação, é tentar quebrar barreiras, né? E se você sempre se põe num lugar do outro, aquela pessoa que às vezes não teve acesso à educação financeira, aquela pessoa que não teve uma educação, até uma educação básica de qualidade, a gente tenta suprir isso de maneira alternativa, né? Então, a gente une hoje a nossa missão, a nossa visão como empreendedor profissional e leva isso para essas pessoas. Então, eu queria parabenizar de novo por esse trabalho incrível. E aqui a gente vai bater bater papo, falar de alguns temas que o Musa falou, mas também não esquecer o que está acontecendo no mercado, que eu acho que é uma dúvida que não só os investidores, mas todas as pessoas têm, né? Toda essa volatilidade que está acontecendo, as incertezas no ambiente político, as cotações na bolsa e em outros mercados estão super voláteis, então tem muita gente que está assustada, tanto os investidores mais maduros quanto os investidores iniciantes. Então, o objetivo aqui é a gente pincelar, obviamente a gente não vai conseguir aprofundar em nenhum tema, mas pegar a opinião do Musa também sobre alguns assuntos. Aí, Musa, a primeira pergunta que eu queria te fazer que inclusive um dos temas que você falou em um dos vídeos, que é a taxa Selic. Né? A gente, inclusive, falou desse tema na última live que a gente fez com o pessoal da Basic Summit, falando sobre as perspectivas da Selic. De lá para cá, a gente já teve um momento, hoje a gente está com a taxa Selic de 7,75%, saímos aí de 2% no início do ano, já estamos em 7,75%. O Boletim Focus, o mercado já espera que a Selic vai subir até o final do ano, mesmo a gente estando aí no último trimestre. E aí eu queria que você discorresse um pouco sobre esse tópico. A alta vai se encerrar, na sua opinião, ali na próxima reunião que vai ter em dezembro, ou a gente pode esperar mais altas, ou pelo menos você compartilha a opinião do mercado que essas altas ainda vão continuar no primeiro semestre do ano que vem. Se você pudesse falar um pouquinho desse tópico, eu acho que o pessoal vai gostar muito. Vamos lá. Essa última parte que você falou, a tua voz ficou meio chamuscada, então, mas vamos ver se eu não responder qualquer coisa, você me fala, tá? Para quem de repente não está muito familiarizado com esse tema, a Selic ela nada mais é do que o juros básico do país, né? Ela é a taxa referência que serve como empréstimos ou quando você vai investir o dinheiro numa renda fixa básica. A gente tem, até eu convido aqui, como você falou, se inscrever lá no site aí da Open, que os vídeos são gratuitos e tem um vídeo meu explicando o que é a Selic. Quem tiver dúvida, comente embaixo, eu faço questão de entrar e realmente entrar numa discussão. Tem no meu Instagram, eu sempre faço sobre isso também. Então, assim, canal aberto pela Open, por mim, por todo mundo, fiquem à vontade para entender. Mas, voltando aqui, a Selic, ela nada mais é do que a taxa básica de juros de um país. Né? A gente poderia marcar um dia e falar 1 hora sobre isso, mas para não ficar muito denso o assunto, como você falou, a taxa Selic, a grosso modo, tá, gente? Vou falar a grosso modo. Quando a Selic está mais baixa, você estimula a economia, porque os empréstimos ficam mais baratos. E como eu falei, ela é uma taxa referência para empréstimos e investimentos. Quanto mais baixa a taxa Selic, você vai ao banco, a taxa de empréstimo que você vai pegar é mais barata do que quando a taxa Selic está alta. Então você estimula a economia ou desaquece a economia.
Estou falando a grosso modo, porque senão todo mundo poderia falar, pô, então baixa a taxa Selic e estimula a economia. Você tem outras consequências, como a inflação. Então, de novo, a economia é brilhante, porque ela é muito conectada, por isso eu acho que é um dos motivos pelos quais eu amo a economia. Cada vez que você estuda, você aprende mais sobre ela, mas de qualquer maneira, a gente teve uma taxa Selic a 2% no começo do ano, que trouxe as suas consequências, como, por exemplo, um dólar extremamente desvalorizado frente ao real, que traz uma alta dos preços de importados, como a gente está vendo no Brasil e no mundo como um todo. E agora a gente está tendo um processo de correção dessa taxa básica de juros mais próxima ao que é a inflação, né? Então, a gente teve essa alta de 7,75, praticamente já está contratada pelo Banco Central uma nova alta daqui a um mês, de pelo menos 1,5 percentual, dadas as situações que a gente tem hoje, o último discurso do Banco Central. Então é bem provável que a gente já vá para 9,25. Existe um termômetro, que são os juros futuro negociado no mercado, que a gente consegue ter uma estimativa do quanto o mercado está precificando essa taxa de juros nos vencimentos 2022, 23, 24, 25. E a gente está vendo no mercado que os juros para 2023 está sendo precificado já acima de 10. Isso é uma certeza que vai acontecer? Claro que não. Porque até 2023 tem muitos fatores que podem fazer com que esse cenário mude. Eu acho que a inflação deve perdurar aí até o meio do ano que vem. Não mais do que isso no mundo inteiro. A gente pode falar sobre isso se você quiser, por N fatores. Mas eu acho que sim, a gente está passando por um processo de correção da nossa taxa de juros mais condizente com a realidade do país de hoje. Tá? Eu acho que 2% foi muito baixa e acho que acima de 10% também não precisa e não virá. Então, eu acho que isso é um processo natural. O Brasil, historicamente, viveu com taxas altas. Para patamares de histórico Brasil, hoje a gente está com uma taxa que é muito mais razoável e assim, a matriz econômica brasileira está mudando muito para melhor, no meu entender. Não sei se eu te respondi. Musa? Só um segundinho, pessoal. Acho que o Musa caiu aqui da. Musa? Voltou. Estou te escutando. Tá me escutando, Musa? Estou, perfeito. Perfeito. Era exatamente isso, Musa. Eu acho que a gente não precisa entrar tanto em detalhes, é mais para o pessoal entender a importância da Selic, como ela se encaixa em vários contextos de mercado diferentes. E como você falou, o contexto que a gente está vivendo agora é um contexto diferente do final do ano passado. E aí eu queria trazer aqui uma curiosidade, até para tirar alguns mitos que as pessoas têm sobre economia, né? Muitas vezes as pessoas acham que a economia é uma ciência exata, né? É muito mais matemática, muito mais cálculo do que qualquer outra coisa. Mas eu sou economista, o Musa também é economista, e uma coisa que a gente aprende logo cedo na faculdade é que economia, na verdade, é uma ciência comportamental. Ela é um reflexo do comportamento de vários agentes diferentes. O Estado, os consumidores, investidores internacionais, investidores internos, e a combinação de todos esses fatores. E aí eu fiz um estudozinho bem pequeno aqui, até para vocês entenderem a importância de ter uma leitura da economia, acompanhar o andar dessa carruagem, porque senão a gente fica muito defasado. Eu peguei aqui o primeiro boletim Focus, que saiu aqui nesse ano de 2021. Eu vou trazer aqui 3 dados para vocês verem como as coisas são dinâmicas. Na primeira semana do ano, para quem não sabe, o boletim Focus basicamente é um resumo da opinião dos principais agentes de mercado. Então, o Banco Central reúne esse estudo, ele faz essa coleta de dados com economistas, com tesoureiros de banco, com gestores de fundos, com os principais players do mercado financeiro, para reunir, de certa maneira, a opinião que o mercado tem em relação aos principais índices econômicos. E isso virou, de certa maneira, um reflexo da opinião do mercado. E só para vocês entenderem, no início do ano, a inflação esperada para o ano completo de 2021 era de 3,34%, então estava dentro da meta do Banco Central, que é de 3,5%, com oscilação para cima e para baixo. E a Selic esperada para o final de 2021, ou seja, 12 meses para frente, era de 3,25%. E agora, com o último boletim Focus que saiu segunda-feira,
quase 11 meses depois, a inflação esperada para o final do ano, nos 12 meses de 2021, já vai atingir em torno de 9,33% e a Selic em torno de 9,25%. Então, por que é bacana a gente falar isso, né? Economia é quase que um organismo vivo, né? Como eu acabei de explicar, é um reflexo do comportamento dos agentes. Então, se o investidor que quer preservar o seu capital, quer investir bem, se ele pelo menos não entende algumas engrenagens básicas da economia, ele provavelmente vai perder oportunidades ou vai deixar o seu capital investido de uma maneira errada para a condição de mercado atual. E aí o fato do Musa fazer esse trabalho, a gente ter chamado ele para explicar alguns desses conceitos, exatamente para que vocês, investidores ou pessoas interessadas em aprender mais sobre esse assunto, tenham uma fundação básica para entender esses principais conceitos. E aí eu queria deixar o gancho para o Musa explicar um pouquinho qual é a visão que ele tem para a inflação, pelo menos para os próximos 12 meses, né, para o fechamento de 2022, se a gente vai voltar para patamares mais comportados, com inflação de 4% a 5% ao ano, ou existe um risco de o Banco Central não conseguir, com os aumentos de taxas de juros, fazer com que a expectativa de inflação volte a esse patamar e a gente tenha, talvez, surpresas mais negativas ali no meio do ano que vem. Se você pudesse explicar um pouco da sua opinião, seria muito legal. Cara, acho que foi muito bom, Gilmar, o início dessa tua pontuação. E eu vou começar falando por isso antes de eu falar a minha expectativa de inflação. Por quê? Eu sou adepto de uma escola de economia, a gente pode depois outro dia falar sobre isso, que ela bate muito no que chama praxeologia, que é o estudo do ser humano mesmo dentro da economia, né, do comportamento humano. Para explicar isso, eu acho que se tem algum engenheiro escutando a gente aqui, ele pode muito bem estudar, por exemplo, a propriedade do material, de um ferro, de um aço, e saber o que acontece se você botar ele numa temperatura X, se ele derrete, não derrete, sei lá, eu não entendo disso. Mas isso é uma fórmula matemática. Isso é algo objetivamente calculado. 2 mais 2 é igual a 4. Na economia, a gente tem uma série de critérios humanos envolvidos que faz com que as projeções datadas de uns meses atrás podem mudar por completo. Veja só que coisa interessante. Eu estava lendo uma matéria uma vez. Todo mundo aqui deve conhecer aquela música, a Despacito, né? Quando foi lançada essa música, aumentou em 45% o número de procuras em hotéis em Porto Rico. Como é que alguém imaginaria que alguém lançaria uma música, aumentaria as procuras por um determinado destino e, obviamente, quando você tem uma demanda maior por algo, os preços sobem. Por mais que você ou qualquer economista tentasse prever alguma coisa de relação a preços para ir para Porto Rico, jamais imaginaria que no meio do caminho viria uma música que aumentaria a vontade das pessoas de ir para Porto Rico e o preço subiria. O que eu quero dizer com isso é que a economia ela é formada por vontades subjetivas e temporais das pessoas. Um copo de água vale muito mais quando você está morrendo de sede no deserto do que na tua casa quando você tem copo de água infinito. Então, é muito difícil você fazer qualquer previsão e eu entendo que essas previsões saiam erradas por conta disso. No meio do caminho, a gente tem uma série de imprevisibilidade e, na minha opinião, é isso que deixa a economia mais bonita ainda e mais fascinante de ser estudada. Mas vamos lá, a gente precisa ter uma projeção até para saber como nos posicionar, se vamos investir num determinado ativo A ou B. Por mais que no meio do caminho isso pareça que está indo para o lado ao contrário, a gente tem que mudar, né? Então a gente precisa ter uma ideia. Vamos lá, para eu explicar o porquê o que eu acho da inflação, prometo ser breve aqui, Gima, é o seguinte, na minha opinião nós estamos vivendo, de novo, lembre-se que a economia, pelo que a gente acabou de falar, ela é dotada de critérios subjetivos e pessoais. Então isso aqui é a minha opinião, não é recomendação de investimentos, nem absolutamente nada. É o que eu acho baseado nos meus estudos, né?
E a gente pode mudar isso no meio do caminho. Mas o que eu acho? Nós estamos vivendo hoje uma inflação no mundo que é muito mais uma inflação de oferta do que uma inflação de demanda. Ou seja, a cadeia produtiva no mundo foi quebrada por conta da Covid, as fábricas fecharam, os fornos que produzem aço e não sei o que foram desligados, e você tem um número de oferta de produtos menor do que em condições normais, que está se normalizando agora novamente. Em paralelo, os governos injetaram dinheiro na mão da população e permitiu que eles mantivessem o poder de compra. Quando a gente tem uma diminuição da oferta de produtos e serviços, com o aumento da demanda via injeção de dinheiro no bolso das pessoas, como o governo americano deu cheque altos e vultosos, muitas vezes maior do que o salário que eles recebiam, é natural que o preço das coisas suba. Quando você tem uma cadeia produtiva quebrada, a logística mundial caiu. Então, o número de navios em circulação que leva as mercadorias de um canto para o outro do mundo também caiu, fazendo o preço do frete explodir, que começou já a se normalizar, ainda está alto, mas já começou a cair vários trechos mundiais de frete. O que eu quero dizer é que a gente está passando, na minha opinião, por uma inflação que é muito mais por quebra de cadeia produtiva do que uma inflação estrutural de alta demanda de economia superaquecida. Agora que os governos começaram a retirar os estímulos, começam a retirar os auxílios emergenciais, os Estados Unidos fazendo tapering, ou seja, diminuindo a injeção de capital na economia, é bem provável que ao longo do tempo a gente comece a se restabelecer. Com isso, no meu entender, com a norma. Só um segundinho, pessoal. Não, eu tô bem aqui. Ótimo. Com a normalização da inflação, pode continuar. Com essa normalização da cadeia produtiva agora, com as economias reabrindo, as pessoas voltando a consumir, os cheques do governo diminuindo, é bem provável que a gente tenha uma maior oferta de novo lá na frente, chegando maior oferta de produtos e serviços, com uma demanda sendo estabelecida, com as pessoas voltando ao trabalho normal, essa inflação, na minha opinião, ela tende a arrefecer. Se você olhar, grande parte da inflação dos países está sendo puxada por energia e alimentos. Quando essa cadeia produtiva está sendo restabelecida, os preços tendem a voltar à sua normalidade, uma vez que a demanda também ainda passa por problemas. As pessoas têm que voltar a trabalhar, o desemprego subiu muito nos países. Essa demanda estimulada por dinheiro dado pelos governos, elas tendem a acabar. Então, no meu entender, essa inflação dura ainda mais uns meses, que é no mundo inteiro, gente, não é no Brasil só, é no mundo inteiro. A gasolina, o gás está caro no mundo inteiro. Então, o que eu acredito é que isso tende a se normalizar. Por que não é do dia para a noite? Porque restabelecer uma cadeia produtiva não é do dia para a noite. Eu fui fazer uma palestra em Poços de Caldas e um cara de uma multinacional, CEO de uma multinacional, que é uma grande multinacional de aço, falou que do ato que ele liga o forno para voltar a produzir, demora 3 meses para o forno estar em alta produtividade de novo. Até ele produzir, 3 meses para estar em produtividade de novo. Produz, vai para a logística, chega no consumidor final. O consumidor final precisa ter o dinheiro para comprar. Enfim, são meses que demora para se restabelecer o que a gente viveu. Então, na minha opinião, é que a partir da metade do ano que vem, a gente tem, no máximo, isso a gente começa a ter uma inflação muito mais voltada para dentro da normalidade. Perfeito, Moza. Durante a sua explicação, me veio uma pergunta que eu tenho certeza que todo investidor faz todo dia, faz para mim, faz para você, faz para os nossos colegas, que são os riscos, né? Eu acho que até pelo contexto que a gente vive, né? Baixa educação financeira, pouca familiaridade de lidar com investimentos como hábito, as pessoas não têm uma leitura correta do que significa risco, né? E o cenário que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, o cenário de alta de inflação, subida de juros, não só aqui, mas nos países envolvidos, tem, de certa maneira, assustado algumas pessoas, que algumas já até viveram situações piores, mas sempre quando a gente está passando por um turbilhão, as reações são sempre parecidas. E o mercado, principalmente para quem tem investimentos aqui no Brasil, não foi muito fácil.
Aí, qual que era a pergunta que eu queria te fazer? Não é nenhuma pergunta técnica, tá? Eu acho que é uma pergunta mais fundamental. Como que a gente pode ensinar, ou talvez ajudar, ou treinar as pessoas a lidarem melhor com o risco, tá? Não só quando elas vão investir, mas também quando elas vão tomar decisões financeiras importantes. Seja, eu vou trocar de emprego, eu deixo para trocar de casa daqui a tanto tempo. São decisões financeiras difíceis que as pessoas precisam fazer, ao mesmo tempo que o dinheiro delas também está tendo um comportamento errado. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas a lidar melhor com esse sentimento, com essa emoção e não fazer besteira? Qual que é a sua... Quais seriam as suas dicas de ouro? Não tem outro caminho a não ser informação. Não tem caminho fácil, não tem caminho de soluções do dia para a noite. Se porventura alguém propuser uma solução do dia para a noite de um problema tão estrutural, duvide. Não acredite nisso. Eu tava vendo alguns comparativos de países que fizeram reformas estruturais fortes e que hoje são potências com IDH, ou seja, que se vive muito bem naquele país. E eu vou mencionar dois aqui, por exemplo, Chile e Nova Zelândia. E já volto no ato, vou fazer o link com a tua pergunta, tá, Ojima? Nesse meio tempo, por exemplo, a Nova Zelândia, quando ela começou a fazer as suas... reformas, em 1986, mais ou menos, quando eles quebraram, demorou 20 anos para eles voltarem o desemprego ao patamar que estava pré-crise. E todas as reformas foram sendo feitas ao longo do tempo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Está me ouvindo? A conexão não caiu. Para mim você está falhando ainda. Mas eu estou te ouvindo, eu acho que... Tá, então eu vou falando aqui. 20 anos para normalizar e só depois desse período que o nível de desemprego voltou para o patamar pré-crise. Oi? Eu escutei até o ponto que você falou da recuperação do nível de desemprego na Nova Zelândia. Isso. O que eu quero dizer com isso? Demorou 20 anos depois das reformas para eles voltarem ao patamar que estava pré-crise e aí sim estender um caminho longo de ganho. A renda per capita do Chile também regrediu 10 anos durante as reformas para depois ser um país com uma renda per capita bastante alta. O que eu quero dizer? Não existe caminho de solução curta para problemas estruturais de longo prazo. O que a gente tem no Brasil é um problema que poucas pessoas conhecem ou têm familiaridade com temas financeiros. Isso na PJ e na PF. Como eu falei no começo, grande parte das empresas não quebram porque o serviço ou o produto oferecido é ruim, mas porque a gestão é feita de forma errada. Então, isso passa pelo financeiro. Portanto, gente, o único caminho que eu vejo, não tem dica de ouro, não tem nada. É sair da nossa zona de conforto, buscar informação e estudar. Pergunte para quem é do meio, pergunte a quem você confia que é desse meio, entenda, estude. De novo, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é um atleta, não importa. Quanto mais você conhece de dinheiro, mais difícil é que alguém te passe para trás. A gente está vivendo tempos um tanto quanto sombrios hoje, onde tudo é oferecido na internet de uma maneira mágica. Fique rico do dia para a noite, ganhe tantos 1000% do dia para a noite. Não tem mágica. Se alguém consegue entregar uma rentabilidade tão alta para você do dia para a noite, por que é que essa pessoa vai ficar entregando para você? Ela vai fazer para ela se ela tem uma fórmula mágica da paz. Ela vai viver para ela da praia, rentabilizando o dinheiro dela. Então, o que eu acho que a gente precisa, a única dica que eu dou aqui, Ojima, é que a gente precisa, de uma vez por todas, entender esse problema estrutural educacional brasileiro, tirar da cabeça que a economia é um bicho de 7 cabeças e entendermos ele. Estudar, as informações estão disponíveis. Se a gente não gosta de uma sala de aula, não tem problema. Hoje dá para você ser praticamente um autodidata, buscando informações de qualidade no YouTube, em livros, em sites como o da Open, por exemplo. Seja o da Open ou tantos outros que informam, que dão informação de qualidade. Só não achem que a solução é do dia para a noite e que vai ter retorno do dia para a noite. É um objetivo de mais longo prazo. Assim como quando você abre uma empresa, você quer ter resultado lá na frente, quando você entra na escola, você está pensando 13 anos depois, quando você se forma, aqui é a mesma coisa. A gente precisa buscar uma informação de qualidade para derrubar
esses mitos que do dia para a noite a gente consegue ou ter retorno, ou ficar rico do dia para a noite, ou achar que alguém pode simplesmente decidir pela gente, pela nossa vida. Sai um pouquinho da zona de conforto, entenda algo que pode passar a ser fascinante e não é um bicho de 7 cabeças como se pinta. Perfeito, moça. Não é a resposta que a maior parte das pessoas espera ouvir, né? Infelizmente, mas é a verdade, né? Eu concordo 100% com você. A gente já está chegando aqui no final, eu queria agradecer o Musa aqui de novo e pedir, Musa, para você contar para o pessoal como é que eles conhecem melhor o seu trabalho, se você puder explicar um pouco de cada caixinha que hoje você trabalha, eu sei que são várias frentes que você está tocando, mas se alguém quiser conhecer em detalhes o Bruno Musa como pessoa, o Bruno Musa como profissional, agora é o espaço para você fazer o seu merchan, Musa. Eu acho que tem uma pessoa que comentou agora aqui, a Godatech, que falou a informação, a verdade é importante. É o que você falou, Gimar. Nem sempre você vai ouvir. Se você quer uma solução de mais longo prazo, você não vai ouvir a resposta que você quer. É muito mais fácil uma resposta populista de falar: olha, vem comigo que você vai ficar rico. Não caia nessa. Isso é uma tremenda de uma mentira, né? Então, acho que é isso. É sair da zona de conforto que é importante para a gente, como ser humano e como crescimento. Então, de novo, vamos lá. Uma das minhas caixinhas que eu dou muito valor é justamente com vocês, a Open. Então, a gente passar esses vídeos, passar esse vídeo educacional para as pessoas realmente poderem acessar e começar a entender. Então, quem quiser e puder, se inscreva lá no site da Open, compartilha com todo mundo, porque, de novo, você vai conseguir informação. Goste você depois ou não, mas está lá a informação gratuita para você se educar financeiramente, né? E passar isso de gerações em gerações. Eu tenho bastante conteúdo que eu ponho no meu Instagram, que é Bruno_Musa. Tá me ouvindo, Gimar? Tô te ouvindo, Musa. Falou do seu Instagram agora. Oi? Você acabou de falar do Instagram. Tá, então vamos lá. Eu tenho muito conteúdo no meu Instagram, que é Bruno_Musa também. Faço questão de responder todo mundo lá. Quem quiser, por favor, pergunte, entre em contato. Não tenha dedos com isso, tá? Então eu sou sócio da Aquavero. Lá a gente cuida do patrimônio de famílias, de pessoas e famílias no geral. E hoje eu tenho um time que me ajuda lá. Então, eu estou conseguindo pegar muito do meu tempo e focar em conteúdo, tentar passar um conteúdo educacional. E aí, isso eu faço via Instagram, via Open. Eu tenho um conteúdo que quem quiser, gente, tiver filhos em escolas, que queiram ver esse conteúdo educacional, são cursos extracurriculares dentro das escolas. Tá? Conteúdo que vai bem do básico até a parte de investimentos. Se alguém quiser, me chama, a gente vai falar com o diretor da escola. É uma pauta super importante. Então, eu acho que as duas grandes caixinhas é a Aquavero, que a gente cuida dos investimentos, e a outra caixinha é o meio educacional, para que essas pessoas possam, sim, não apenas ter dinheiro para investir agora, mas que elas passem a entender e deixar de ser deficitário e passar a ser superavitário em sua vida. E mais, quanto mais você conhece, parece que mais ideia vem na tua cabeça. Porque você começa a conhecer mais. Então, a partir daí, surgem ideias de negócio. Você pode passar a ser um empreendedor. Você vai gerar renda. Você aumenta o PIB do país com isso. Enfim, é um círculo vicioso que faz com que um país que precisa de investimento, e para ter investimento precisa de poupança, e para ter poupança precisa de educação financeira, a gente entra num círculo virtuoso, mais do que vicioso, um círculo virtuoso, que não é do dia para a noite, mas é em 20, 30 anos, para a gente tentar mudar o país verdadeiramente, e não ficar tendo voos de galinha de sobe e desce. Então, acho que basicamente é isso. Legal, gente. Vocês escutaram o Musa, né? Nada vem do dia para a noite, a gente tem que plantar para colher. A gente fala isso aqui toda hora. Eu acho que quem é empreendedor, quem é pai de família, quem já construiu, de certa maneira, um legado, sabe a importância do tempo. Hoje eu sei que quase ninguém tem tempo livre, mas a gente tem que construir esse tempo, né? A gente tem que fazer escolhas, às vezes as escolhas não são fáceis, e o nosso papel aqui também na obra é muito parecido com o do Musa. A gente decidiu reunir várias pessoas que têm essa ambição também de ajudar as outras pessoas, dividir para multiplicar.
Então, o Musa começou com uma jornada de mercado, falando de economia. Eu tenho certeza que ele já está com vontade de fazer outra. A gente já está conversando com ele para trazer outros assuntos que ele fala muito bem. Ele tem uma habilidade, uma discussão muito boa para explicar os assuntos. E a gente vai trazer várias outras trilhas ao longo desse mês. Vai ter conteúdo de renda variável, vai ter conteúdo de previdência, para quem nunca falou desse assunto de determinada maneira, com mais profundidade, a gente trouxe experts para falar disso. E tem várias outras novidades que a gente vai trazer em dezembro também. Então, gente, vamos voltar aqui ao assunto. Não existe um caminho fácil, existe um caminho que tem que ser traçado. Eu acho que as grandes mentes, os grandes profissionais, as grandes pessoas que conquistaram grandes coisas na vida, traçaram esse caminho com dinheiro e com investimento, não é diferente. Então, eu queria passar a mensagem parecida com o Musa: não se desesperem com seus investimentos, não tomem ações que sejam espontâneas ou até mesmo diferentes do que vocês tinham planejado no início. A gente já passou o ano, esse ano passou super rápido. Quem não se desesperou, manteve a sua carteira diversificada, como deveria ser, né? Se não é uma boa hora de você diversificar. Então, busque sempre conhecimento. O mercado ele está cada vez mais dinâmico, vai existir cada vez mais oportunidades de novas classes de ativos, de novas maneiras de investir. Então, fique com a mente aberta, conheça conteúdos como o do Musa, conteúdos como o nosso, e contribuam para que a gente leve mais informação para vocês. E a porta está aberta, tanto a minha quanto do Musa, para a gente levar coisa nova, sempre em primeira mão. Então, Musa, queria te agradecer pelo seu tempo, parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. E aí eu queria te perguntar, lá na bio do seu Instagram, se alguém quiser te procurar mesmo, seja via WhatsApp ou via e-mail, eles conseguem fazer isso? Tem esses contatos fáceis lá? O telefone não, mas, cara, eu respondo literalmente todas as mensagens do inbox todos os dias. Então, eu me comprometo aqui para todo mundo que está ouvindo, pode mandar, e aí eu mando meu telefone no inbox, a gente começa a falar pelo WhatsApp, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, assim, tem meu comprometimento aqui. Pode me chamar, tiver dúvidas. Ou, se não me engano, me fala lá no dia que a gente fez o lançamento também, né, o Gima, lá da Open, tem os comentários que dá para fazer embaixo do vídeo, né? Mas se quiser, o meu contato direto no Instagram, lá eu respondo sem sombra de dúvidas. Então, super fácil de falar comigo, de verdade. Beleza, Musa. Muito obrigado, gente, pela participação de todos. Provavelmente na próxima semana a gente vai ter uma próxima live com o próximo parceiro. O Musa está aí, usem e abusem dele, ele é um cara incrível e eu tenho certeza que se vocês visitarem o canal do YouTube deles, vocês vão ter muito conteúdo legal. Obrigado, Musa, obrigado a todos e excelente semana para vocês, pessoal. Obrigado, e deixa eu falar, para mim é um prazer imenso poder fazer parte de vocês, do projeto que você está fazendo da Open, tantos anos desenvolvendo e agora no ar, que é uma felicidade imensa, né, cara? E eu poder participar do seu primeiro lançamento, putz, para mim é uma honra mesmo. Então, gente, vamos junto e que problemas para a gente resolver não falta. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Moço. Um abraço. Obrigado.